Vamos voltar a falar de um outro assunto, que também é o assunto do momento, que é a repercussão aí da Operação Carne Fraca. Mais cedo, aqui na edição das 6, nós comentamos que alguns países importadores da carne brasileira já adotaram restrições às compras, pelo menos restrições até segunda ordem. Pois bem, a questão é como é que fica o mercado interno, né? Há uma expectativa de uma redução de preços da carne no mercado interno. Mas esse cenário ainda está um pouco confuso, os especialistas não sabem exatamente o que pode acontecer aqui dentro. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Rosana Cerqueira. Rosana, boa noite para você. Qual é a expectativa a respeito desses efeitos colaterais dessa operação carne fraca dentro do Brasil? Boa noite, Leilani. Boa noite a todos. Pela ordem natural das coisas, quando você exporta menos, se entende que vai sobrar mais carne aqui no mercado interno. Ou seja, a lei da oferta e procura, você aumenta a oferta por uma base de consumo mais ou menos ali fixa, naturalmente os preços cairiam. Esse é o entendimento. Por isso há essa expectativa de queda dos preços. Mas não é bem assim. Nós vamos falar sobre este assunto com um especialista aqui, ele é sócio coordenador da Pecuária Agro Consult, Maurício Nogueira, porque além no meio disso tudo a gente tem uma entre-safra do boi entrando agora. E parece que ainda o mercado não está muito claro, é isso? O que a gente pode dizer para o consumidor? Vai cair, não vai cair? Qual a expectativa que tem? É cedo para isso? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Não dá para saber nesse momento, né? A gente tem uma expectativa que no ano já era esperado um aumento de oferta de gado para abate, um aumento de produção de carne, então cairia para a indústria o preço da carne no mercado interno e o preço do boi, vaca e bezerros para o produtor. Com relação ao consumidor, ainda tem a parte do varejo, né? Então, se o consumidor estiver respondendo, estiver comprando, mesmo que o preço da carne caia para a indústria, ele se mantém no varejo. Então, é outra força que tem que trabalhar. Com relação às exportações, se diminuir, dependendo do impacto que a gente vai viver agora com a parada que o pessoal, que os compradores, né, embargaram momentaneamente a compra da nossa carne, dependendo do tempo que isso dura, os frigoríficos tendem até a reduzir o abate para se defender de um aumento de estoque. Isso também pode impactar o mercado. Então ainda é muito cedo para a gente prever, para a gente estimar. A gente trabalha agora com a preocupação de quanto tempo vai levar até que a gente volte a negociar com os nossos compradores. Até porque lá fora também tem país que falou, não compro mais, daí voltou atrás, vou voltar a comprar, está tudo muito nebuloso. Exatamente, Rosana, e é uma situação preocupante, porque os compradores nossos, eles confiam no nosso sistema de fiscalização na qualidade da nossa carne, né? O Brasil, por muito tempo, foi obrigado a ter um sistema muito mais rigoroso. Nesse momento, é um pouco de especulação, porque a gente sinalizou, mostrou uma fraqueza, uma confusão aqui dentro, que nós passamos nesses últimos dias, e claro que o comprador vai tentar pressionar para pagar menos. Então, o tempo que essa queda de braço leva que nos preocupa, porque se demorar muito para a gente voltar a exportar, a gente não consegue fechar o volume do ano, e isso vai significar a redução de venda das carnes, né, para os frigoríficos, queda de receita, que vai passar para o produtor também, né? E o impacto aí para o consumidor depende da força desse volume todo, o que vai acontecer e se o varejo vai ceder margem ou não. Porque se o varejo estiver vendendo o preço na carne onde ela está, ele não vai abaixar, né? Ele vai continuar vendendo. Você entende do varejo, acompanha também ali o frigorífico e o produtor. Os frigoríficos, eu ouvi isso do varejo, hein? Os frigoríficos estariam segurando a carne para esperar ver como é que fica tudo, para poder até saber que preço cobrar. Nesse momento, os frigoríficos estão evitando aumentar as compras. Por quê? Porque ele não pode segurar a carne, senão ele tem que fazer um estoque de um produto que é perecível e precisa de frio, né? Claro que ele tem algum estoque, mas para evitar sofrer algum risco nesse momento de incerteza, ele tende a diminuir as compras de boi. Então, não é a carne que fica estocada, é o boi, né? Ele não está fechando o negócio, está comprando boi novo. Está diminuindo, né? Está diminuindo. O que tiver vendido, provavelmente ele vai comprar, né? Mas olha que momento de incerteza que nós estamos vivendo, né? Então, evidentemente que essa pressão toda vem para a cadeia e, claro, né? Se eu diminuo o abate no total, eu tenho até o risco de elevar o preço da carne.
Tá bom, tudo muito confuso ainda, Leilani, como você viu Rosana, aí, envolvem vários fatores, vários setores. Fala, Leilani. Posso pedir para você encaminhar para ele só uma única questão? Nós falamos aí, eu ouvi vocês falando aí sobre a estratégia dos estrangeiros a respeito de segurar a compra da carne, a estratégia dos frigoríficos, a estratégia dos supermercados. Qual é a estratégia do consumidor para conseguir baixar o preço dessa carne num momento como esse? Pô. A Leilani está perguntando o seguinte: tem a estratégia do comprador nosso internacional, a estratégia do frigorífico, a estratégia do fornecedor, de todo mundo. Agora, qual a estratégia do consumidor para tentar sair bem nisso tudo, tentar baixar o preço? Porque a carne está cara, viu, Leilani? No último ano, no ano passado, subiu 3%, nos últimos anos 12%, 22%. Esse ano baixou só um pouquinho, mas baixou 0,90% em 2 meses. É muito pouco essa queda. Então, qual a estratégia para baixar o preço? Não, pelo amor de Deus, deixa consumir carne, ajuda aí a turma. Nós estamos precisando de... Mas assim, o consumidor, como é que ele... Não, o consumidor, nesse momento que você tem uma pressão, né, é claro que à medida que você procura comprar melhor, uma estratégia muito interessante para o consumidor, que é importante inclusive para nós, comprar carnes boas, carne bem produzida, né? Da parte do dianteiro. O brasileiro sabe cozinhar muito pouco, usar muito pouco algumas partes do boi, da carne bovina, que são muito boas, custam menos e inclusive ajudaria o setor, porque se a gente tem um mercado mais equilibrado das partes do bovino, né, aí a gente conseguiria baixar o preço do todo, né, ou trabalhar num preço um pouquinho mais interessante, porque a gente não formaria estoque. Então uma dica procura mais cortes do dianteiro, cortes ponta de agulha, cortes que não são tão tradicionais, que geralmente a gente vai nos cortes do traseiro. Vamos tentar, mas pelo visto, viu, Leilani, tá difícil baixar essa carne aqui. Ele é do agronegócio, conhece aí todo esse setor de uma forma bastante ampla, mas eu vou dar uma informação aqui que eu recebi da Associação Brasileira de Supermercados. Em todo o país, de sexta-feira para cá, o consumo de carnes, segundo a Abras, não caiu, se manteve estável, ou seja, o consumidor reagiu de uma forma aí, tentando esperar para ver como tudo acontece, reagiu positivamente à qualidade da carne brasileira. E se o consumidor continua comprando, não vai cair não tão cedo, pelo menos na análise que ele me passou aqui, né, Leilani?